Palavras diárias de Deus. Deus não exige das pessoas a mera capacidade de falar sobre a realidade. Isso seria fácil demais, não seria? Por que, então, Deus fala da entrada na vida? Por que Ele fala sobre transformação? Se são capazes apenas de conversa vazia sobre a realidade, então as pessoas podem alcançar uma transformação em seu caráter? Os bons soldados do reino não são treinados para ser um grupo de pessoas que só podem falar sobre a realidade ou se vangloriar. Antes, são treinados para viver as palavras de Deus a todo momento, permanecer inflexíveis, apesar dos reveses que enfrentarem, e viver constantemente de acordo com as palavras de Deus e não voltar ao mundo. Essa é a realidade da qual Deus fala. Essa é a exigência de Deus para o homem. Assim, não considere a realidade mencionada por Deus como sendo simples demais. O mero esclarecimento do Espírito Santo não equivale à posse da realidade. Tal não é a estatura do homem, é a graça de Deus para a qual o homem não contribui em nada. Cada pessoa deve suportar os sofrimentos de Pedro e ainda mais possuir a glória de Pedro, que elas vivem após terem ganhado a obra de Deus. Só isso pode ser chamado de realidade. Não pense que você possui a realidade só porque pode falar dela. Isso é uma falácia. Tais pensamentos não concordam com a vontade de Deus e não têm significação real. Não diga essas coisas no futuro. Suprima tais dizeres. Todos aqueles com um entendimento falso das palavras de Deus são descrentes. Eles não têm conhecimento real algum, muito menos qualquer estatura real. São pessoas ignorantes que carecem de realidade. Em outras palavras, todos aqueles que vivem fora da essência das palavras de Deus são descrentes. Aqueles considerados descrentes pelas pessoas são bestas aos olhos de Deus, e aqueles considerados descrentes por Deus são pessoas que não têm as palavras de Deus como sua vida. Pode, portanto, ser dito que aqueles que não possuem a realidade das palavras de Deus e que não vivem suas palavras são descrentes. A intenção de Deus é fazer com que todos vivam a realidade de suas palavras. Não simplesmente que todos falem sobre a realidade, mas mais que isso, capacitar todos a viver a realidade de suas palavras. A realidade que o homem percebe é superficial demais. Não tem valor e não pode satisfazer a vontade de Deus. É baixa demais e nem sequer merece menção. É deficiente demais e fica muito aquém dos padrões das exigências de Deus. Cada um de vocês será submetido a uma grande inspeção para ver quem dentre vocês sabe simplesmente como falar sobre o seu entendimento sem ser capaz de apontar a senda, bem como para descobrir quem dentre vocês é lixo inútil. Lembre-se disso a partir de agora. Não fale de conhecimento vazio. Fale apenas sobre a senda da prática e sobre a realidade. Faça a transição do conhecimento real para a prática real e depois passe da prática para o viver real. Não passe um sermão nos outros e não fale sobre o conhecimento real. Se o seu entendimento é uma senda, então deixe suas palavras seguirem livres sobre ele. Se não for, então, por favor, cale a sua boca e pare de falar.
O que você diz é inútil. Você fala de entendimento a fim de iludir a Deus e fazer os outros invejarem você. Não é essa a sua ambição? Você não está brincando com os outros deliberadamente? Há algum valor nisso? Se falar de entendimento depois de tê-lo experimentado, você não será visto como um gabarola. Do contrário, você é alguém que cospe fora palavras arrogantes. Há muitas coisas em sua experiência real que você não consegue superar, e você não consegue se rebelar contra a própria carne. Está sempre fazendo o que quer, nunca satisfazendo a vontade de Deus, mas ainda tem o descaro de falar sobre o entendimento teórico. Você é desavergonhado. Você ainda é ousado demais para falar do seu entendimento das palavras de Deus. Quanta impudência sua! Discursar e gabar-se passou a ser a sua natureza absoluta, e você se acostumou a fazer assim. Toda vez que deseja falar, você o faz com facilidade. Mas quando se trata de praticar, você se entrega às ornamentações. Esse não é um modo de enganar os outros? Você pode ser capaz de iludir homens, mas Deus não pode ser ludibriado. Os homens são inconscientes e não têm discernimento, mas Deus é sério em relação a tais questões e Ele não o poupará. Seus irmãos e irmãs podem defender você, louvar seu entendimento e admirá-lo. Mas se você não possuir realidade, o Espírito Santo não o poupará. Talvez o Deus prático não busque suas falhas, mas o Espírito de Deus o ignorará. E isso já será difícil o bastante para você suportar. Você acredita nisso? Fale mais sobre a realidade da prática. Você já se esqueceu? Fale mais sobre as sendas práticas. Você já se esqueceu? Ofereça menos teorias grandiosas e conversa inflada e sem valor. É melhor começar a prática a partir de agora. Você esqueceu essas palavras? Não entende de jeito nenhum? Não tem compreensão da vontade de Deus?